Rádio Prêmio Esportes. To be me is something real, 'cause I am indeed. I am indeed. I am everything I want. I got everything I need. Know exactly what to do, 'cause I am indeed. And I love the way I feel when I get behind the wheel, 'cause I am indeed. I am indeed. I am indeed. Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília agora, 20 horas mais 2 minutos. Muito boa noite para você, amigo ligado na Rádio Prêmio Esportes, o seu esporte no caminho do bem, acelerando no caminho do bem. No ar mais uma edição do IndyCast Prêmio, aquele programa esperto, inteligente, para falar tudo da categoria mais rápida do mundo. Tivemos os 600 quilômetros do Texas nesse final de semana, vitória da Ganassi, vitória de Scott Dixon. Não tivemos vencedor diferente, mas isso é assunto para daqui a pouco com os nossos comentaristas convidados, que já eu vou apresentar. Você sabe que o IndyCast Prêmio é aquele programa da parceria show de bola entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Na Prêmio você ouve um futebol com qualidade de som e informação. O seu esporte no caminho do bem. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, enfim. Esse é um site feito de fã para fã. É isso aí, vamos chamar os nossos comentaristas convidados que vão fazer o programa junto comigo aqui hoje, começando por ele, que é jornalista, escreve para o site grandepremio.com, é colunista da Fórmula Indy, Gabriel Curti. Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Matheus, boa noite, amigos. Vamos nessa. Meu destaque inicial vai para essa boa vitória da Ganassi, vitória convincente, dobradinha também com o Kimball chegando bem, com o Karan chegando bem. Bom desempenho da Ganassi, campeonato bem embolado. É isso aí, é assunto sobre o GP do Texas que vai para daqui a pouco. E agora chamando ele, que é jornalista e participa do podcast do Café com Velocidade, um dos podcasts mais ouvidos na questão de automobilismo. Enfim, ele está aqui com a gente hoje. Fábio Campos, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Matheus. Olá, Gabriel. Boa noite para você, para os seus ouvintes. Já dando até os parabéns pela iniciativa, primeira vez que eu participo. Um podcast que fala de Fórmula Indy é um podcast que ajuda sempre a valorizar o automobilismo. E nessa categoria que eu acho que a maioria das pessoas tem uma grande simpatia, um grande prazer em assistir. Porque é uma categoria, além de rápida, como você falou, né, a mais rápida do automobilismo mundial, e que teve aí uma das suas edições mais rápidas de todas, né? A prova do Texas é uma prova alucinante, e que é uma categoria que está se reestruturando, mas é uma categoria muito legal de assistir, né? Então falar de Fórmula Indy é sem dúvida um prazer. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns para a Rádio Prêmio Esportes, e vai ser um prazer passar essa hora e quanto for necessário falando de Fórmula Indy com você, Matheus. Vamos até às 9h30 da noite falando tudo sobre o GP do Texas, já projetando a corrida de Toronto, que também vai ser neste final de semana. Eu já digo para vocês, participem da nossa transmissão pelo Twitter, twitter.com/Prêmio Esportes, no facebook.com/Prêmio Esportes, ou participa nas minhas redes sociais, no @Matheus Narrador no Twitter, no meu Facebook, e você participa pelo WhatsApp. Para você que está fora da Baixada Santista, é 13 99651 8003. Você participa, manda sua mensagem pelo WhatsApp, nós vamos registrar e pôr no ar aqui pra você. Já mandando aqueles abraços tradicionais pro Rodney Brocanelli, pro Eric Jordan, 2 ouvintes assíduos do IndyCast Premium. Também mandar um grande abraço pro Cleiton Santos, ele que esteve na nossa última edição, e também pro Matheus Furlan, que agora também tá atualizando, né, o site da Prêmio Esportes, o canal de áudio do YouTube, com tudo da Fórmula Indy, da Fórmula 1, de tudo das informações do mundo do automobilismo. Um grande abraço pra vocês. E também destacar aqui que a gente vai
fazer uma coisa diferente hoje. Geralmente o futebol acontece aqui na Prêmio Esportes, mas amanhã a transmissão da Rádio Santista. Amanhã na Rádio Santista, a partir das 7h15 da noite tem Atlético Santos. Amanhã, Atlético Mineiro e Santos na Rádio Santista. Eu vou estar no comando da jornada para narrar os 90 minutos com os comentários do Caco Ferreira e da Daniele Devorani e as reportagens a cargo do Caio Russilo. Um futebol diferente, um futebol descontraído e também um futebol que sempre está ao lado do Santos Futebol Clube, mas é claro, respeitando o Atlético Mineiro. Amanhã vai ser tudo um jogão pelo Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. Dada a volta de apresentação, está no ar o IndyCast Premium de hoje. Aí está a largada. Bandeira Verde nessa edição, a edição número 7. Continue participando aqui conosco, mande suas mensagens. Enfim, hoje vai ser um programa muito legal pra gente falar do Texas. E é justamente com isso que a gente vai começar, né, Gabriel? Os 600 km do Texas e uma vitória convincente do Scott Dixon, que não foi brilhante, fez simplesmente o suficiente para poder ganhar. É isso, Matheus. Primeiro, destacar que a Ganassi deu um show na base da estratégia. O Dixon, para variar, ajudou nisso. Todo mundo sabe que ele é um piloto que lida muito bem com pneu, com combustível, então ele usou dessa experiência, mas principalmente ele teve uma primeira parte de prova muito boa. O GP do Texas não seguiu um padrão de ovais, de ter as últimas 20, 30 voltas alucinantes, não foi. Foi até mais interessante a primeira parte dele, em que o Hélio e o Tony brigaram firme ali pela posição, durante 15 voltas lado a lado, depois brigaram de novo, no final o Tony levou a melhor, mas o Dixon não largou numa boa posição, conseguiu ganhar algumas posições, a cada rodada de pit stop ele aparecia mais na frente, e chegou que aconteceu que nas voltas finais ele já estava na frente, estava com combustível de sobra, a Ganassi estava com estratégia afiadinha e ele chegou na frente. A Penske, mais uma vez, foi muito melhor na classificação do que foi na corrida. Já deixa uma... já mostra que a equipe precisa se preocupar com isso, precisa ver o que aconteceu, o que está errado. E eu gostaria de destacar aqui a Andretti, porque a gente sabe que não é o ano da Andretti, claramente, mas ela vem muito, muito bem na parte de estratégia, ela vem conseguindo bons resultados assim. Você pode ver que o Marco Andretti, pela terceira corrida seguida, alcançou o top 5 e totalmente na base da estratégia. A equipe é arrojada, sabe que precisa ser arrojada para conseguir bons resultados, e foi assim que ganhou com o Munhoz em Detroit, colocou o Andretti no top 5 3 corridas seguidas e o Munhoz foi sexto. E olha, Fábio, uma coisa que chama atenção é que a Andretti é a única salvação da Honda. A Honda está fazendo um péssimo ano com todas as equipes, não consegue ter resultados muito bons, né, tirando o que aconteceu em Detroit, que foi totalmente atípico, né, uma vitória numa corrida e 8 entre os 10 primeiros na segunda, então foi uma corrida à parte. Então, tirando Detroit, em todas essas corridas que tivemos, a Andretti foi a salvação, foi o respiro do motor Honda. É verdade, e utilizando, como o Gabriel falou, a estratégia, né? O que é uma pena até para a Fórmula Indy, né? Essa disparidade, embora possa ser até considerada natural, né? Na medida em que você joga Chevrolet, joga entre aspas, né? A Chevrolet para Penske e Ganassi, qualquer outra equipe, e teria que ser a Andretti mesmo, né? Que seria a terceira força, vai sofrer, porque com Penske e Ganassi, é claro que a Chevrolet já tem uma vantagem natural, digamos assim, se não na cavalaria dos motores propriamente dita, em capacidade de desenvolvimento, em capacidade de acerto, em variedade, né? São muitos carros que essas equipes possuem. E isso ficou muito evidente nas 500 milhas de Indianápolis, né? É difícil a gente imaginar hoje uma Honda vencendo uma prova pura, digamos assim, né? Acelerar na frente, os carros abrirem vantagem, seja em oval, talvez em misto, né? Que misto, dependendo da situação, das corridas de rua da Indy, pode acontecer ali aquela variação, como você citou aí, que já teve até a vitória do Munhoz. Mas é difícil a gente imaginar hoje a Honda conseguindo colocar a Chevrolet lá para trás. E eu ainda acho que a Andretti, não sei, talvez é um assunto até pra gente discutir aqui, tá realmente sofrendo esse ano, não tá num ano bom, no sentido de que o Ryan Hunter-Reay, né, a gente não vê o Ryan Hunter-Reay, que é um cara que sempre
ou quase sempre, né, tomou essa liderança da equipe, andou bem à frente. O Hunter-Reay tá muito mal, né? O Andretti eu já não espero muita coisa dele, né, embora tenha, o Texas seja uma pista em que ele vá sempre bem, né, foi bem o ano passado, esse ano conseguiu aí, como falou o Gabriel, na base da estratégia, ali naquele finalzinho, né, levantando o pé e sendo ultrapassado, mas conseguiu uma posição boa, um top 5. Então essa diferença de Honda para Chevrolet, que é agravada pela questão aerodinâmica, né? Porque não são só os motores Honda contra os motores Chevrolet, é o kit aerodinâmico da Honda contra o kit aerodinâmico da Chevrolet. E a gente sabe que isso está dando uma boa discussão na Indy, porque essas diferenças, né, a gente viu o ajuste que foi feito em Indianápolis por conta dos acidentes. Enfim, essa questão está sendo ainda um fator para a Honda também romper, né? Passando alguns dados da corrida, nós tivemos a vitória do Scott Dixon. Ele que agora acho que é a segunda vitória dele na temporada, né? Já tinha ganhado em Long Beach. Tony Kanaan chegou em segundo, Hélio Castro Neves em terceiro, Juan Pablo Montoya em quarto, o quinto Marco Andretti, Carlos Munhoz em sexto, Charlie Kimball o sétimo, Ryan Briscoe, que substitui o James Hinchcliffe, em oitavo. Na nona colocação, James Jakes, e o Gabi Chaves foi o melhor rookie posicionado na 10ª colocação. O Sade Karan, que todo mundo destacou aqui, foi o 12º colocado. E uma coisa muito legal que aconteceu, Fábio, nessa corrida, foi o James Hinchcliffe dando a ordem para os pilotos ligarem os motores. Óbvio, sinceramente, na minha opinião, foi um dos momentos mais emocionantes da temporada. Afinal, todo mundo sabe o drama que o Hinchcliffe passou depois do acidente, não pôde correr umas 500 milhas. Então tá fazendo isso, tá presente ainda, é uma coisa muito legal. É verdade, isso mexe com o público, né? O americano gosta muito disso, né? Dessas histórias, dessas recuperações, enfim, desse processo de luta para voltar ao topo, né? Então foi bom colocar ele ali, mas mais impressionado do que o Hinchcliffe dando o Start Your Engines, eu fiquei com o Ryan Briscoe, porque por mais que seja um piloto que tem essa bagagem, tem essa experiência, já andou em equipe grande, fez um trabalho, a meu ver, talvez o mais impressionante, tirando ali a turma da frente, digamos assim, o que mais me impressionou, porque andou bem com o carro do Hinchcliffe. A gente sabe, né, que substituir um piloto, sentar num carro assim, nunca é estalar o dedo e acelerar, tem sempre uma adaptação. E ele andou bem a maioria do tempo, andou ali entre os primeiros, como você falou, chegou em oitavo, mas andou vários momentos da prova em quinto, chegou a andar em quinto, sexto, enfim. Então eu fiquei satisfeito, falando de James Hinchcliffe, eu fiquei impressionado com a prova do Ryan Briscoe, que já decepcionou, me decepcionou pessoalmente quando andou em equipe grande. Enfim, era uma daquelas promessas vindas da Europa e infelizmente não vingou, mas fez uma boa prova, isso tem que ser ressaltado, né? A prova teve 9 líderes diferentes: Dixon, Pagenaud, Kanaan, Montoya, Power, Castro Neves, Andretti, James Jakes e Charlie Kimball. Foram esses os 9 líderes da prova. Obviamente quem liderou mais voltas foi o Scott Dixon, liderou 97, o Pagenaud liderou 59, e quanto aos brasileiros, o Tony Kanaan liderou 57 voltas e o Hélio Castro Neves liderou apenas 7 voltas. Porém o Elinho esteve 2 vezes na liderança e o Tony Kanaan 3. Tirando o Dixon, foram os pilotos que mais ficaram na liderança. E olha, Gabriel, esse GP do Texas foi mais uma vez a prova de que o Will Power pode até dar um susto, às vezes ganhando em um oval, mas que tradicionalmente ele vai continuar fazendo péssimas corridas em circuitos ovais. Claramente oval não é a especialidade do Power. A gente sabe que ele é um piloto rápido, ele até mostrou isso nesse final de semana, mostrou que ele realmente é rápido, mas falta consistência, é uma prova muito longa, e o Power vira e mexe, faz uma bobagem. Quando ele é difícil ele manter um ritmo bom numa corrida de oval. E quando ele mantém, ele bobeia no pit stop, pisa na linha. Então, não é a praia dele. O negócio do Power é circuito misto. E esse é um ponto que eu inclusive vinha ressaltando. O Power tinha que ter pontuado bem melhor nessa primeira parte com circuitos mistos, porque agora na parte de ovais ele vai sofrer. Já surge a primeira pergunta aqui do WhatsApp, é o caso do Matheus Roth. Ele está perguntando, Gabriel, qual é a estimativa de paradas para a próxima etapa? A próxima etapa é o GP de Toronto, que vai ser realizado nesse domingo com largada às 4h30 da tarde. É um circuito com muitos bumps, muitos pulos, exige muito da capacidade do carro, principalmente da capacidade do piloto. Eu acho que o pit stop nesse caso é um detalhe, mas que porém não deixa de ser importante. Então, Matheus, essa pergunta não é um pouco complicada, porque a corrida de Toronto tem muitas variantes. Por exemplo, ano passado choveu a beça, a corrida foi passada para domingo.
eram duas. Então não dá para fazer uma estimativa muito correta de quantos pitstops serão, não. Depende muito do clima, depende muito do, como você falou, dos bumps, do que vai acontecer com cada piloto. Eu não tenho uma estimativa muito precisa, não. Fábio? Isso qual que é o nome do ouvinte que fez a pergunta, Matheus? Matheus Roth. Matheus, a gente está num ano na Indy, né, que principalmente em circuitos mistos, tem havido momentos de prova com sucessões de bandeira amarela, então isso vai certamente influenciar muito, né? A gente viu em Detroit estratégias diferenciadas, porque ali também tinha chuva, né? Foi um fator que eu espero, pelo menos, não sei quanto a vocês dois, mas eu espero que a chuva não apareça em Toronto dessa vez. Mas isso, para responder a pergunta do ouvinte, é ficar ligado nas bandeiras amarelas. Eles muitas vezes fazem esse jogo, né? Tem uma amarela dependendo da volta, alguns entram, alguns não entram. Então essa questão estratégica vai ficar muito isso é uma característica da Indy, né? Vai ficar muito no que depender do que acontecer na pista, né? Mas tudo pode acontecer, enfim, a gente pode ver vários lances de estratégia em paradas de boxe que coloquem pilotos de equipes não tão fortes na frente, repito, como a gente viu em Detroit. No terceiro bloco a gente aborda isso melhor quando nós já vamos falar sobre o GP de Toronto. Vamos voltar a falar do Texas, mas antes eu tenho uma dica para você. Fique ligado no IndyCenterBrasil.com.br, pois você curte o mundo da Indy e fica por dentro de toda a temporada, as datas e horários das corridas, calendário completo e também as informações das categorias de acesso, como por exemplo a Indy Lights e o Pro Mazda. Então você sabe que o Indy Center é um site imperdível feito de fã para fã. Continuar a falar do Texas, aqui alguns outros dados da corrida. A premiação em dinheiro, olha que curioso, né? O Scott Dixon faturou $30 mil, o Tony 20 mil, o Elinho 15 mil e o Montoya faturou $11 mil. Pra você ver, né? O evento do GP do Texas é realmente uma corrida sensacional, mas financeiramente falando, ninguém no mundo, seja qual for a categoria, jamais vai superar as 500 milhas de Indianápolis. É verdade. O que para eles pode não ser um grande valor, você imagina para nós, né? Você falou o vencedor ganhou quanto, Matheus? $30 mil. $30 mil. Isso em termos de automobilismo não é nada. Isso é peça de carro de Fórmula 1, por exemplo. Mas se a gente for relativizar, é claro que é um bom valor, né? E a Indy, talvez, como você falou, né? O grande prêmio, tem pontuação, enfim. A grande questão financeira ali são as 500 milhas de Indianápolis e também o campeonato, né? Mas eu não acho que premiar por vitória, isso é uma coisa até que é um bom tópico para discussão, né? Essa premiação por vitória exagerada, eu não sei até que ponto ela favorece cada vez mais uma diferenciação de forças, né? Você vai premiar Penske, invariavelmente, Ganassi, são equipes que invariavelmente não passam dificuldade, digamos assim, né? E aí, Gabriel? É bem isso que o Fábio falou. Essa disparidade na premiação também chega a me incomodar um pouco. Mas é aquela coisa, a premiação do Texas realmente é bem pequena. Para automobilismo é quase que irrelevante, né? Agora, as 500 milhas tem esse seu valor, tem esse histórico de premiar muito mais que as outras provas. Só que a gente vê que a cada ano está crescendo. Eu não sei onde isso vai parar. Pra você ver, né? Por exemplo, em 2009, o Elinho Castro Neves ele faturou $3 milhões só com a vitória. Ou seja, é um evento que financeiramente lucra muito bem. Mas até porque, Gabriel, as 500 milhas de Indianápolis não é propriamente a corrida. Principalmente esse ano. Primeiro nós tivemos o GP de Indianápolis, todos os treinos livres e qualificação, todos os eventos, enfim. Além, é claro, daqueles que compravam um pacote de assistir todo o mês. Sabe, assistir o GP de Indianápolis, os treinos, a corrida, que obviamente custava uma nota, mas enfim, isso conta para que o dinheiro seja investido, seja pago no final das contas, e também depende muito do que os patrocinadores estão lucrando. Ou seja, as 500 milhas de Indianápolis é um evento muito diferente e ao mesmo tempo muito atraente na parte financeira. Sem dúvida. Movimenta muito dinheiro acima de tudo, e como eu falei, tem a parte toda da tradição. E tem aquele negócio de ser um campeonato à parte, né? As 500 milhas de Indianápolis tem muito piloto que preferia ganhar ela do que ganhar o campeonato. O Power, por exemplo, já falou abertamente esse ano que ele já não, entre aspas, não estaria nem aí pro campeonato, pro bicampeonato, e sim, ele estava totalmente focado em ganhar as 500 milhas de Indianápolis. Olha, Fábio, será que é isso que o Hélio pensa? Já ganhou 3 vezes em Indianápolis, será que precisa do campeonato?
Olha, eu acho que precisa, porque por mais que as 500 milhas de Indianápolis sejam o que são, né, e a gente, lá, inclusive no Café com Velocidade, a gente sempre reverencia e faz cobertura sempre também diferenciada das 500 milhas de Indianápolis, porque a gente sabe o que aquilo é, né, tudo que envolve, toda a mística daquilo. Aliás, é engraçado, né, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, né, claro, a corrida de maior premiação. Mas para quem ganha, talvez o menos importante seja a premiação, porque eles correm atrás daquilo com uma ânsia, com uma vontade, aquela questão de colocar a cara no troféu, enfim, todo vencedor de 500 milhas de Indianápolis passa a ser uma figura nos Estados Unidos, dá entrevista em vários programas, enfim, passa a ser conhecido mundialmente, a gente pode até falar. Então talvez o que menos vale é dinheiro, né? O que menos precise de dinheiro, que eu estou falando de uma maneira até meio lúdica, né? São as 500 milhas de Indianápolis. Então, agora para responder a questão do Elinho, eu tenho a sensação de que o Hélio é um piloto muito inconstante. O Hélio, ele não estou dizendo que ele é um mau piloto, nada disso, é um bom piloto e é um nome que está aí levantando o nome do Brasil, digamos assim, há muito tempo, mas o Hélio peca em campeonatos, né? Em fases decisivas, ele tem essa irregularidade. Eu acho que se ele ganhasse um campeonato, seria sim, principalmente aos olhos do torcedor brasileiro, do Brasil, que tem essa tradição de mistos mais do que de oval, embora hoje muito mais aberto a esses dois tipos de pista. Eu acho que sim, na minha opinião, posso ser voto vencido, mas na minha opinião sim, falta ao Hélio um título de misto. Eu estou falando na parte técnica. É claro que em termos de conquista, os 3 anéis já são coisas que a maioria dos pilotos no mundo nunca vai chegar perto. Então, em termos de conquista, ele está bem. Mas em termos técnicos, eu ainda acho que falta o título do campeonato. Com certeza, nenhum piloto é completo sem um título, mas se bem que tendo 500 milhas de Indianápolis, né, vai saber, né? O Hélio Castro Neves já tem muito dinheiro, já tem muita glória, já tá com seu nome marcado no automobilismo norte-americano e tá num grupo bem seletivo de vencedores. Continuando a falar do Grande Prêmio do Texas, dando uma pequena abordada que a gente vai falar muito melhor no próximo bloco, os brasileiros fizeram, enfim, a sua melhor corrida na temporada. O Tony, enfim, achou a regularidade que não andou com ele por toda a temporada, e o Elinho, enfim, conseguiu fazer uma corrida boa e ser o melhor carro da equipe Penske posicionado no final. Ou seja, o Texas é um circuito onde os brasileiros se dão muito bem. Essa é pra mim ou pro Gabriel essa? Vai quem quiser. Programa ao vivo é assim. Quem tomar a dianteira, né? O Hélio tem uma história muito boa no Texas, né? Uma história muito interessante, digamos assim, né? É uma pista muito rápida, uma pista que o Hélio já venceu, acho que nem faz tanto tempo assim, não me lembro exatamente qual foi o ano exatamente da vitória, mas acho que faz 2 anos, né, que ele ganhou. O ano passado não foi, mas enfim, 2, 3 anos atrás. Ele tem o Brasil tem essa boa tradição de vitórias no Texas, que é uma pista muito rápida, é uma pista alucinante o Texas, né? Entre os ovais da Indy, talvez o mais rápido, talvez até visualmente mais impressionante do que não diria Indianápolis, mas do que todos os outros, porque o Texas é é o super speedway, digamos assim, não no sentido literal da palavra, né, porque são super speedway, a gente sabe que são as pistas de 2, 3 milhas, mas de super velocidade, eu quero dizer, né? Eu fico muito impressionado quando eu vejo a Indy correr lá, eu que gosto, por exemplo, de acompanhar sempre a NASCAR, mas a Indy, quando eles correm lá, a velocidade que eles atingem é uma coisa impressionante, não sei se o Gabriel concorda. Não, o GP do Texas, particularmente, é a corrida que eu mais gosto no calendário da Indy. Esse ano me decepcionou um pouco, como eu já falei aqui, as voltas finais não foram aquela coisa maravilhosa. O Dixon estava muito na frente, o Canan estava tranquilo em segundo, o Castro Neves tranquilo em terceiro, a Andretti poupando combustível até não poder mais, e o resto tudo uma volta atrasado, né? Mas falando um pouco do desempenho dos brasileiros, o Hélio foi bem, foi melhor que os companheiros de equipe da Penske. Ele largou em terceiro, chegou em terceiro, está vivo no campeonato, isso é muito importante, conseguiu mais um pódio. Então não foi nada de espetacular, mas foi bom. Pro Tony foi muito bom, porque o Tony está tendo uma temporada difícil e ele precisava de um oval. O Tony, a gente sabe que rende muito, anda muito, muito bem em oval. Então chegou o oval, ele aproveitou, conseguiu um segundo lugar muito bom. O desempenho do Tony foi bem bom, bem bom.
Bom, de pistas ovais agora pro campeonato, eu só consigo lembrar de memória Fontana e Iowa. Tem mais alguma? Agora eu vou ter que pegar o calendário aqui. Agora me fugiu da memória, eu só me lembro de Iowa e Fontana, que são dois circuitos onde o próprio Tony Kanaan se dá muito bem, então a Ganassi, propriamente o Tony, tem que se aproveitar bastante dessa próxima fase do campeonato. Vamos lá passar mais alguns dados da corrida aqui, vamos ver. Nós só tivemos uma bandeira amarela que foi causada pelo Will Power, né, por conta de problemas mecânicos que ele teve, comprovando aquela tese de que ele não vai tão bem assim em ovais, dá um pouco de azar. E é uma coisa que até impressiona, Gabriel, porque numa corrida tão longa como a do Texas, 248 voltas, uma bandeira amarela só, me lembrou a corrida de Fontana que nós tivemos em 2013, 2014, não me lembro qual foi o ano, acho que foi ano passado, que o Tony Kanaan venceu, foi ano passado, que o Tony Kanaan venceu, que nós tivemos só a bandeira amarela do Ryan Hunter-Reay. Pois é, isso acima de tudo para mim mostra uma cautela maior dos pilotos. Aquele temor que a gente estava vendo por causa dos kits aerodinâmicos, dos acidentes nos treinos livres de Indianápolis, e o Texas é uma pista perigosíssima, tem inclinação, é de altíssima velocidade, então os pilotos, eles, ao meu modo de ver, eles estavam claramente mais cautelosos do que o normal. Com certeza, e isso me faz lembrar muito, por exemplo, quando a kart tentou correr lá em 2001, tiveram que cancelar a corrida pelas altíssimas velocidades alcançadas. Bom, no horário de Brasília, agora 20 horas mais 27 minutos, esse é o IndyCast Premium, aquele programa show de bola da parceria entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Acessando o rdpremioesportes.com, você fica por dentro de tudo do esporte, informações de todos os clubes e de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende muito do assunto. O seu esporte está sempre no caminho do bem aqui na Prêmio Esportes. E todas as segundas e sextas, a partir das 2h30 da tarde, ouça o Boletim Tudo em Um. O Boletim Tudo em Um, com todas as informações e tudo e mais um pouco do mundo do esporte. A apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Prêmio Esportes, tudo do esporte é tudo em um. Vamos para um pequeno intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Na volta a gente continua debatendo mais sobre o GP do Texas de Fórmula Indy. Tem muito assunto ainda no IndyCast. Continue participando da nossa transmissão. Ok, meus amigos, essa é a Rádio Prêmio Esportes, acelerando no caminho do bem, não é isso, Hélio Castro Neves? Acelerando no caminho do bem. Muito obrigado. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Prêmio Esportes. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica para você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal. Não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento.
E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora 20 horas mais 33 minutos, esse é o IndyCast Premium, a 7ª edição do programa que fala tudo sobre a categoria mais rápida do mundo. Quer ouvir o melhor futebol da Web Rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, amistosos da Seleção, a Copa do Brasil. Você sabe que na Premium Esportes você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, um site feito de fã para fã. E lembra você, torcedor santista, que amanhã na Rádio Santista, www.radiosantista.com.br, a partir das 7h15 da noite tem Atlético Santos. Amanhã é eu que dou o recado, vou narrar os 90 minutos de Atlético Mineiro e Santos pelo Campeonato Brasileiro, jogo isolado da 7ª rodada. Junto comigo, o Caco Ferreira, a Dani Devorani e o Caio Russilo. Amanhã você se conecta, participa, uma transmissão com audiência maciça na Rádio Santista. Grande abraço para você, Caio Russilo. Grande abraço também pro Caco Ferreira, que a essa hora tá lá no Maria Chuteira Bar, administrando o seu boteco, servindo hambúrguer por todas as mesas. Esse é o Caco Ferreira, grande abraço. Ele que escreve no Globoesporte.com, às vezes, com as notícias do Santos Futebol Clube. Mas vamos voltar para cá, vamos voltar para as pistas, vamos continuar acelerando com a Fórmula Indy. Bom, como a gente ainda vai falar de Grande Prêmio do Texas, vamos aqui exibir a chegada da prova desse sábado, que teve a vitória do Scott Dixon. A narração é do Kaká Fernando. E lá vem ele, pilotando com toda a precisão, Scott Dixon. Venceu em Long Beach na terceira etapa e foi pole position nas 500 milhas de Indianápolis. Passou Dixon, Tony em segundo, Elinho terceiro. Vai ter pódio com brasileiros, pódio duplo. Sempre uma bela imagem, 2 voltas para acabar.
Já bandeira branca, tá lá, bandeira branca. Vamos pra volta final. O neozelandês Scott Dixon vem pra vitória. Tony Kanaan o segundo, Hélio Castro Neves o terceiro. Mais uma volta no Will Power. Vai tomar a volta o Will Power, tem que esquecer essa prova, hein? Vai terminar no Texas. Vitória do espetacular Scott Dixon. Aí vem o neozelandês para mais uma vitória. Bandeira quadriculada, vence Dixon. Tony Kanaan vai passar. Segundo, Tony Kanaan. Elinho Castro Neves o terceiro. Pódio duplo brasileiro com Tony e com Elinho. Matheus Pinheiro. Tá aí a chegada da prova do Texas e, aliás, Carlos Fernando, que eu prometo pra você, ouvinte do IndyCast, vai estar aqui nas próximas edições. Já tenho conversado com ele, tava ocupado com o torneio de Roland Garros, agora que acabou ele pode vir aqui numa boa. Tá transmitindo a Indy esse ano, já que infelizmente com a morte do Luciano do Vale muitas coisas acabaram se embaralhando. O Theo teve que abandonar, o Nivaldo Prieto acabou saindo da Bandeirantes, enfim. E essa bucha acabou sobrando pra ele, mas ele tá levando com muita categoria, com muita habilidade, afinal ele é um super narrador. Voltando a falar do Texas, olha, uma prova que realmente chamou a atenção pelo fato de que os pitstops foram bem imprevisíveis, Gabriel, porque o Texas é uma prova onde o desgaste de pneu conta muito. Conta muito, Matheus. Mas eu confesso que eu esperava mais paradas. A gente estava falando sobre o que a gente não deve fazer estimativas de paradas em Toronto. No Texas foi uma coisa absurda, porque o Ray Hall, durante os treinos livres da sexta-feira, estava se queixando muito de desgaste, e isso em treino, né? Falando que o pneu estava se desfazendo muito rápido, que estava perdendo rendimento muito rápido, e isso a gente realmente viu acontecer na corrida, mas a gente viu acontecer já com 20 e tantas voltas, já 30 voltas, que aí a gente via o Power ficou lento, o Hélio ficou lento, já na parte final dos stints os carros realmente perdiam muito desempenho, mas eu esperava que isso acontecesse mais rápido e que mais paradas fossem realizadas. Olha, Fábio, uma coisa também que chamou a atenção nessa corrida, a gente já falou também da falta de bandeiras amarelas, mas se elas acontecessem, eu acho que o Dixon não teria essa vitória tão segura como foi. É verdade, dependendo do ponto em que elas acontecessem ali no finalzinho, né? O pessoal ali da TV americana, eu acompanhei pela transmissão internacional, estava até fazendo o Paul Tracy e o Townsend Bell estavam fazendo uma aposta agressiva, um provocando o outro se ia ter bandeira amarela, se não ia, se ia ganhar quem corria com mais aerodinâmica no carro, quem correu com um carro menos asa, digamos assim. Então ficou um clima ali de que será que viria uma bandeira amarela, né? Agora eu acho que é importante ressaltar também a ausência de bandeiras amarelas, que não é uma peculiaridade só do Texas, né? São dois cenários completamente diferentes, né? Nos mistos, eu acho que está havendo um excesso de bandeiras amarelas, mas aí é outra discussão. Mas nos ovais, o número de bandeiras amarelas tem sido, não só nessa corrida, tem sido muito pequeno. E numa prova como essa, com essa velocidade, enfim, eu acho que comprova como esse carro tem esse novo carro, né? Que não é tão novo assim, mas enfim, essa nova configuração, ela funciona, ela é efetiva, porque a gente não viu nenhuma bandeira amarela por acidente nessa corrida, nenhum carro perdendo a traseira, né? É uma coisa difícil de se imaginar, muitos anos atrás na Indy, onde aquelas rodadas que a gente vê, principalmente ali na curva 2, digamos assim, né? Do circuito do Texas, eram coisas frequentes, e esse ano uma prova inteira com uma bandeira amarela apenas por detrito, se não me engano. Nenhuma Aí que eu te faço uma pergunta. Você acha que a falta de bandeiras amarelas é pelo fato de que os pilotos estão mais comportados ou porque realmente falta piloto pra causar confusão lá? Como, por exemplo, o Milka Duno, o Takuma Sato num dia que ele tá inspirado, se é que você me entende, enfim. Eu acho o seguinte, falta de piloto para causar a bandeira amarela é o que eu falei. Nos circuitos mistos a gente tem visto que não tem acontecido. Tem vários pilotos, às vezes com um acidente até bobo, enfim, e até já levantei essa questão lá no podcast, que o nível de pilotos da Indy para misto não é legal, né? Não é a escola dos caras, né? Eles não são especialistas em misto. Mas em oval, eu acho que a turma, eu não sei se é uma turma, se é exatamente pessoal tá comportado. A gente vê
nas câmeras on-board, muito pouco daquela luta do piloto que às vezes perde o carro, se embanana. A gente viu alguns lances, a gente viu até um com o Ryan Briscoe nessa prova, que foi até bem assintoso, assim, ele na curva 1, o carro chegou a bater no chão e ele deu a impressão de que ia pro muro. Mas muito pouco, a gente já viu em anos passados na Indy, muito do piloto lutando com o carro, a frente saindo, ou o carro quase escorregando, indo lá em cima e quase batendo no muro. Isso está muito raro, a gente não está vendo essa luta do piloto com o carro. Então eu acho que, mais por causa da questão aerodinâmica, é que a Indy está tendo os carros bem presos no chão, enfim, bem seguros e com bem poucas bandeiras amarelas. Pelo menos quem agradece com isso é a segurança. Bom, todas as segundas e sextas, a partir das 2h30 da tarde, ouça o Boletim Tudo em Um. Informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte, com a apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em um. Pulando para o nosso próximo assunto, simplesmente, Gabriel, o duelo entre Chevrolet e Honda, que todo mundo sabe o quão tradicional ele é. A gente já viu que em Detroit foi um duelo atípico, afinal a Honda deu uma reagida, tanto que diminuiu a diferença no campeonato de pontos de motores, mas no Texas ficou evidente quem realmente manda nessa temporada. Afinal, o motor Chevrolet, quando depende de potência, janta o Honda. A Chevrolet está levando uma vantagem bem grande em cima da Honda, principalmente nas classificações, né? Como você lembrou, em Detroit a Honda conseguiu ter um bom desempenho nas corridas. Nas classificações, em praticamente todas as etapas, a Chevrolet conseguiu colocar 5 ou até 6 carros no Fast Six, de 8 a 10 na fase de 12 finais. Então, principalmente nas classificações, a Chevrolet vem com uma diferença muito grande. A Honda, infelizmente, está vivendo de lampejos essa temporada. Aconteceu em Detroit com o Carlos Muñoz, aconteceu em Nova Orleans com uma situação bizarra. Aquilo não foi uma corrida, né? Mas enfim, o Hinchcliffe ganhou. A gente teve, 30 voltas de corrida, o resto foi tudo bandeira amarela, mas o Hinchcliffe ganhou. E teve também no Alabama que o Rahal fez uma corrida absurda e que o carro dele estava voando realmente. Aí pontos para RLL, pontos para Honda, mas no geral a diferença é abissal. A Chevrolet está bem melhor. Olha, Fábio, então o Gabriel tocou numa questão interessante. Quem é que está sendo a salvação da Honda? A Andretti ou a Rahal, que vem colecionando bons resultados nessa temporada? Eu acho que nenhum deles está salvando a Honda, né? Como o Gabriel falou, são alguns lampejos. A gente não vê aquela consistência em pista ou aquela prova que você fala, hoje o carro da Honda, um carro Honda acelerou bem, andou consistentemente, né? Até porque na questão do Rahal que fez, concordo com o Gabriel, uma prova no Alabama, aquele final de prova, né, com ultrapassagens por fora, enfim, fez uma prova muito notável. Mas ali também tinha uma questão de estratégia, soube usar bem a estratégia, estava com pneus mais macios, enfim, estava bem. Então a gente pesca algumas coisas da Honda. Eu acho que é aquilo que eu falei, né, no início. Eu acho que Ganassi e Penske pegarem uma montadora, os dois a mesma montadora, né, ou a mesma fabricante, já coloca na outra, que não tem essas duas, um peso muito grande, porque mesmo que a cavalaria se equivala, e eu não sei se é exatamente o caso, ali já existe uma vantagem natural de alguém que está sempre desenvolvendo, que tem um banco de dados das pistas enorme, ou seja, já chega nas pistas com uma configuração, enfim, ou com uma ideia de configuração, que é uma vantagem para as outras equipes menos experientes. Então são esses lampejos da Honda. Eu repito, é ruim para a Fórmula Indy isso. Seria muito bom uma alternância de vencedores de uma maneira mais, né, eu repito, pura, né, na pista, sem estratégias. Mas também a gente tem que ressaltar, né, não é nenhuma diferença à la Fórmula 1, por exemplo. Né, dá para ter alguma coisa, quem está com Honda, dá para fazer alguma coisa, é o mínimo que a gente pode esperar, né? O que é muito diferente na Fórmula 1 esperar que um motor Renault consiga fazer competição com o motor Mercedes, ou seja, é algo impossível. Bom, dando mais algumas informações da corrida, nós tivemos média horária de velocidade de 191,9 milhas por hora. A margem de vantagem do vencedor, né, do Dixon pro Tony Kanaan, foi de 7,8 segundos, ou seja, uma vantagem muito confortável. A volta mais rápida de 216,6 milhas, que foi na volta 49 com Will Power,
E o líder que aplicou a volta mais rápida foi o Simon Pagenaud na volta 50, fazendo 215 milhas,9. Voltas mais rápidas bem equilibradas. Pulando para o nosso próximo assunto, a gente já abordou no último bloco um pouquinho, mas agora vamos falar de maneira mais aberta a corrida dos nossos brasileiros. Tony Kanaan, como a gente já disse, achou a regularidade do carro dele, conseguiu fazer a corrida dele no ano, chegando em segundo. E o Hélio Castro Neves, que para variar, corre muito bem no Texas, chegando na 3ª posição, Gabriel. Como eu falei, entre os dois, o Tony se destacou bem mais, especialmente pelo que ele vinha vivendo, né? Não é uma boa temporada dele até aqui, mas, como eu falei, ele começa agora a entrar na fase dos ovais. Então é a hora que ele precisa aproveitar. Ele já está ali em 8º na classificação, empatado com o Newgarden, né? Perde pelo número de vitória, o Newgarden ganhou no Alabama. Mas ele está no páreo, ainda que longe da liderança, que pelo menos ele consiga um final um pouco mais consistente. A gente precisa lembrar que ano passado, a segunda metade da temporada da Ganassi foi arrasadora. O Dixon ganhou provas, o Kanaan bateu na trave 4 vezes até ganhar em Fontana. Só o Briscoe e o Kimball não andaram na frente porque eles tiveram temporadas horrorosas, mas a Ganassi estava muito, muito bem na segunda metade da temporada. Então, olho no Dixon, que está colado na liderança, e até olho no Kanaan, que não está tão longe assim. Para o Hélio, bom resultado, mais um pódio. Ele continua perto do Montoya, perto do Power, perto do Dixon também. Conseguiu desgarrar um pouquinho do Rahal e do Andretti, que são os melhores Honda. Então, conseguiu bater os companheiros de equipe. Ainda que não tenha brilhado, foi um bom resultado. E também tem que lembrar que os dois protagonizaram talvez a melhor disputa da corrida, né? Eles ficaram de umas 15 voltas ali lado a lado, sempre se respeitando, sempre cada um no seu espaço, mas foi uma disputa bem legal que ambos até destacaram depois da corrida, que foi o ponto mais divertido. Com certeza, andar lado a lado nesse ritmo, os dois ainda são amigos, ou seja, foi realmente uma disputa sensacional. Ô Fábio, também falando sobre os brasileiros, mas antes a gente discutiu sobre os ovais que restam nessa temporada. A gente citou Iowa e Fontana. Quais são os outros que você tem aí? Tem mais, só pro ouvinte, né, do IndyCast Prêmio não ficar por fora de nada, existem mais 2 ovais, né? Nos lembrou aqui o ouvinte, o de Assis Alecrim, que tá nos ouvindo aqui, ele mandou a lembrança, Pocono, né, que é um oval também que já tá há alguns anos aí na Indy, não há tanto tempo, mas, enfim, tá de volta aí à Indy. E tem também um oval em Wisconsin, que é ainda meio que um mistério, uma novidade. Então, o desenho é semelhante ao de Indianápolis, né? Um retângulo. Oi, diga. Na verdade, Pocono é o Super Oval, e Milwaukee, né, que é o de Wisconsin, é aquele oval bem pequeno, aquela volta muito rápida. É verdade, Milwaukee, exato, é verdade. Não liguei aqui os dois lugares, é verdade. Milwaukee é aquele que não tem... Milwaukee é aquele, né, Gabriel, que não tem inclinação nenhuma, né, que é aquele oval bem particular, não é isso? Isso. Totalmente diferente de qualquer oval. Exatamente, é um oval sem inclinação, então pro ouvinte que tá descobrindo a Indy ou que nunca viu corrida em Milwaukee, é um oval, repito, sem inclinação. Então vale a pena assistir, porque ali o acerto do carro é completamente diferente. Era uma pista de cavalos, eles corriam cavalos lá antigamente, então é legal. Então são esses 4 ovais, só para deixar certinho pro ouvinte aqui do IndyCast não perder nenhuma informação. Quanto aos brasileiros no Texas, o Hélio Castro Neves... uma coisa muito interessante dessa prova, né, foram a diferença das configurações aerodinâmicas, né, que a gente fala sempre, né, dessa questão quando a gente está falando de Indy ou de outras categorias. Visualmente, né, o caminho que o Hélio foi, isso até me surpreendeu, porque eu não esperava que a Indy fosse liberar um piloto usar aquela asa, não é asa, né, aquele apêndice, eu não sei exatamente até como denominar, aquele apêndice aerodinâmico que tem ali atrás, naquela proteção das rodas, né, em cima dele, os carros da Chevrolet tem uns apêndices, como se fossem 2 alças, só para fazer o desenho aqui para o ouvinte entender o que eu estou dizendo. O Power, por exemplo, correu com aqueles apetrechos, digamos assim. O Elinho correu com um apenas, só no lado direito. Então, o caminho é aleta, né? Lembro, o melhor jeito de falar. Obrigado, Gabriel. Aleta, exatamente. Tava me fugindo a palavra. Então, o caminho que o Hélio foi um caminho diferente de todos os outros. Eu até fiquei impressionado, porque essas coisas dão uma diferença, essas inserções ou não dessas asas em oval.
uma diferença brutal. Tinha piloto que não estava com nenhuma dessas aletas e tinha piloto com as duas, e eu repito, o Elinho com uma só no lado direito, ali onde a parte aerodinâmica é até mais importante, ali naquela parte de trás do carro. Então ele optou por um caminho, conseguiu se destacar na equipe Penske, né, no resultado final. O resultado final não mente, e ele realmente andou bem, embora o Montoya tenha tido bons momentos na prova, chegou em quarto, enfim, o Pagenaud chegou a liderar, mas no resultado final o Elinho acabou se destacando na Penske, então escolheu um caminho que foi muito bom. O Hélio tem que se aproveitar nessas provas, porque é raro, vão ser raros momentos em que os 3 companheiros de equipe dele vão mal. O Montoya, eu repito, foi em quarto, não foi tão mal assim, mas os outros 2 acabaram perdendo muitas posições ao longo da corrida. E para o Hélio Castro Neves, isso fez com que a prova se tornasse fundamental, porque para quem quer brigar pelo título, como nós dissemos, né, no outro bloco, a questão do título é importante, não pode perder essas oportunidades. Quanto ao Canaan, e aliás também só para deixar registrado, a briga entre os dois foi realmente muito interessante, e tem um momento em que o Hélio no começo, né, eles brigam na verdade no começo e no fim, nas últimas voltas o Hélio também coloca de lado ali, enfim, e eles chegam a ter momentos ali bem perigosos. Mas um momento no começo da prova, o Elinho faz sinal pro Tony Kanaan, faz um gesto de braço, tipo, vamos pra frente os dois, porque vamos ficar lado a lado aqui, nós vamos perder tempo. Eu, como não sou nem da Penske nem da Ganassi, estava adorando aquela disputa lado a lado, sem dúvida emocionante. E o Tony Kanaan, o que eu tenho a cravar sobre o Tony Kanaan, principalmente, é para mim uma grande decepção na Ganassi, como um todo. Desde que foi para a Ganassi, eu pelo menos esperava um Tony, né? O Tony é sempre aquele cara que lutou em equipe menor, né? A própria Andretti, onde ele foi campeão, não era essas, quando ele assumiu, ainda não era a Andretti que é hoje. Então é um cara que sempre passou essas dificuldades. Quem lembra das 500 milhas de Indianápolis de 2002, quando ele estreando fez uma prova memorável. Então é um cara que sempre lutou para se estabelecer. Então quando ele foi para a Ganassi, a expectativa era de, poxa, agora vai se encontrar. O ano passado foi muito mal, tudo bem que recuperou no final, conseguiu uma vitória em Fontana, mas para mim, no geral, uma decepção na Ganassi. Fez uma boa prova no Texas, claro, isso aí eu não estou apagando, andou muito bem, mas só para deixar registrado, né? No geral, para mim uma grande decepção o Tony Kanaan na Ganassi, decepção no sentido de que, poxa, ele tem braço para ir mais longe, ele tem uma capacidade até de acertar o carro pela experiência dele, então não entendo exatamente o que acontece com ele na Ganassi, mas eu esperava, posso ter uma voz meio isolada, mas esperava um Tony muito mais acima em termos de campeonato, pontuação, regularidade nas provas. Isso está sendo incrível na minha visão. Isso é verdade, mas é aquele negócio. Não duvidemos de Tony Kanaan, afinal ele pode surpreender, ele tem muito braço. Acessando o rdpremiesportes.com, você fica por dentro do mundo do esporte. Informações de todos os clubes e de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto, seu esporte sempre no caminho do bem. Mandando um abraço pra galera que participa aqui no WhatsApp, o caso do Matheus Roth e do Eduardo Costa, que fizeram perguntas, mas elas ficam pro próximo bloco, afinal são referentes a Toronto. E um grande abraço pra galera do Facebook do IndyCar da Depressão, que aliás faz cada foto, cada meme sensacional. Vá aqui no grupo de Indy do WhatsApp, meu Deus do céu, as fotos do IndyCar da Depressão que rolam aqui são muito legais, muito bacanas. Um grupo que uma fanpage que diverte muita gente que entende, obviamente, do assunto do automobilismo. Bom, vamos pro próximo assunto, que simplesmente foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Nelsinho Piquet, líder da Fórmula E, tá prestes a ser campeão da Fórmula E. Ele vai correr a etapa de Toronto da Indy Lights na equipe Carlin, no lugar do Max Chilton, que vai correr de Endurance. Olha, Gabriel, uma notícia surpreendente, mas ao mesmo tempo muito boa, porque o nome Piquet está voltando para o automobilismo norte-americano. É o primeiro passo, hein? O primeiro passo para a Indy é você correr na Lights, e o Nelsinho tá ganhando essa chance. Na vaga do Chilton, que não tá fazendo um bom trabalho na Carlin, ele tá perdendo pro Ed Jones quase todas as corridas. Então é a chance do Nelsinho. Se ele conseguir bater o Jones, a impressão que ele vai deixar é ótima. E ele tá vivendo, na minha opinião, e até no que ele já falou, é a melhor fase da carreira dele. Ele tá guiando muito. Ele pegou uma categoria que ninguém conhecia. Quem mais conhecia era o Lucas de Grassi, que foi o cara que testou, o cara pioneiro da categoria, né? Que conseguiu trazer mais gente pra categoria. E o Nelsinho chegou como todos os outros, testou uma vez ou outra, muito melhor que seus companheiros na China Racing,
conseguiu virar o jogo no campeonato, passou o Lucas, passou o Buemi. Então é isso, estão os 3 aí na disputa do título da Fórmula E, e agora o Lucas tem. O Nelsinho tem essa excelente chance de fazer um bom trabalho na Lights. Olha, antes do Fábio aqui, já surgiram aqui as primeiras críticas a você, Gabriel, aqui no nosso grupo do WhatsApp. O caso do Matheus Roth aqui, que também participou mandando pergunta, ele falou aqui, não desdém do Deus Chilton. Ele provém milagres, vai que ele faz alguma coisa em Endurance, né? Tem a chance, né? O Chilton, ele tem a fama de terminar todas as corridas, né? Só que não importa a posição. Ou seja, não duvidem de Max Chilton, ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente na Indy Lights e também no Campeonato Mundial de Endurance. E sobre isso aí do Nelsinho, hein, Fábio? Surpreendeu, hein? Surpreendeu, até depois eu vou até deixar uma pergunta pra vocês dois, devolver com uma pergunta, porque eu acho que isso prova que o Nelsinho quer correr de tudo, né? O Nelsinho, como já se mostrou nos últimos anos, né, após sair da Fórmula 1, daquele jeito que saiu, né, o Nelsinho correu de várias categorias, várias opções, enfim. Então, ir pra Indy Lights me surpreendeu, porque eu acho... É aí que eu pergunto pra vocês dois, precisava mesmo ir pra Indy Lights? Será que com o nome do Nelsinho, até a bagagem de cara que já passou pela Fórmula 1, será que se ele sentar na mesa como equipe da Fórmula Indy principal, ele não vai conseguir um lugar? Enfim, o que vocês dois acham? Será que precisa mesmo da Indy Lights? Olha, eu sinceramente acho que precisa. O americano, claro que ele valoriza o que o cara fez na carreira dele, mas ele valoriza muito o cara que consegue escalar as categorias. Claro que o Nelsinho já está direto na terceira, né, numa escala de... Considerando que a Indy é o 4º ponto, tem o F2000, tem ali a Pro Mazda, aí tem a Lights e tem a Indy. Ele já chega direto na Lights, mas isso, tudo bem, concordo, que ele tem um nome, que ele tem uma história no automobilismo, mas é legal ele conseguir bons resultados na Lights, que aí ele com certeza prova que ele pode conseguir bons resultados na Indy. É complicado você chegar, mesmo com sucesso no automobilismo europeu, você chegar e já sentar numa equipe da Indy. Olha, na minha opinião, pelo menos, tirando aquela fase da Fórmula 1, né, que foi uma fase nebulosa da carreira dele, o Nelsinho sempre esteve no lugar certo no momento exato. Caiu na Fórmula E no momento que a categoria precisava ganhar moral, e hoje a Fórmula E é uma categoria de muita moral no automobilismo mundial. Assim como fizeram vários pilotos, como por exemplo fez o Luiz Razia na última temporada, chega na Indy Lights para ganhar uma experiência no automobilismo norte-americano, e eu não duvido que o Nelsinho Piquet faça como pai e que não corra uma temporada, mas que corra uma 500 milhas de Indianápolis. Nome ele tem, braço ele tem e capacidade a gente sabe que ele tem de sobra. Então o Nelsinho, de novo, tá no momento certo, na hora exata, no lugar correto. Então é uma expectativa que cresce, e vamos ver como é que ele vai sair nesse final de semana, porque vai ser um final de semana que, pelo menos na minha opinião, vai ser um divisor de águas na carreira dele nos Estados Unidos. Okay, tanto ele, só rapidinho, só pra completar, tanto ele leva a sério isso que o Gabriel explicou, porque foi o que ele fez na NASCAR, né? Ele, em momento nenhum, ele tentou dar o passo maior do que as pernas na NASCAR, ficou mais de um ano lá na Truck Series, que é a terceira, né, na escala de chegar até o topo, né? Faltava ainda a hoje Xfinity Series, que depois ele deu o passo para lá. Ele não conseguiu chegar na principal, enfim, não de uma maneira fixa, né, como ele esperava, mas só para provar que ele leva a sério isso que o Gabriel citou, de fazer a escalada e chegar no ponto. Só mandar um abraço aqui para Fabrícia Bianchini, que foi quem também mandou aqui no nosso para nós aqui a sugestão desse assunto para falar do Piquet na Indy Lights também. Então mandar um alô para ela que tá ouvindo a gente. Como é que é o nome dela mesmo? A Fabrícia Bianchini. Fabrícia Bianchini, um grande abraço para você, muito obrigado por estar na audiência e também por nos sugerir esse assunto. Bom, no horário de Brasília, agora 20 horas mais 58 minutos, esse é o IndyCast Premium, parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Acessando rdpremioesportes.com, você fica por dentro de tudo do mundo do esporte, informações de todos os clubes do futebol e de tudo o que acontece no mundo esportivo, uma equipe que entende do assunto e que faz o seu esporte sempre ir no caminho do bem. E fique ligado no indycenterbrasil.com.br, pois você curte o mundo da Indy, fica por dentro de toda a temporada, datas e horários das corridas, calendário completo e também as informações das categorias de acesso, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Olha o Nelsinho Piquet aí no que deu. Acesse esse site que é sempre feito de fã para fã. 20 horas mais 59 minutos, vamos para um rápido intervalo na Prêmio Esportes e na volta a gente já projeta o que pode ser o Grande Prêmio de Toronto, que será realizado neste final de semana. Diz aí, Christian Fittipaldi, Rádio Prêmio Esportes. Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já!
Não saia daí! Estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Premium Esportes. O seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica para você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy, notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Premium Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Premium Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados a partir das 20 horas o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Premium Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Premium Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Premium Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Premium Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Premium Esportes. Contamos com você na rádio mais premium do Brasil. Premium Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Premium Esportes. O seu esporte no caminho do bem. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes.
Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora são 21 horas e 33 minutos. Esse é o IndyCast Prêmio, a parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Voltamos neste horário porque tivemos problemas técnicos, tivemos problemas com a nossa conexão aqui. Então, para não corrermos demais riscos de querermos levar o programa e o programa não poder continuar, nós vamos encerrando por aqui. Voltamos na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. A edição 8 seria no sábado, mas vamos trazer para sexta-feira. Então, sexta-feira, 8 horas da noite, nós estamos de volta. Fábio Campos, do Café com Velocidade, um grande abraço, volte mais vezes e muito obrigado. Eu que agradeço o convite, muito obrigado aos seus ouvintes, obrigado pela oportunidade. E esse problema técnico não tem problema não, porque ele abre a porta pra gente voltar. Aí fica essa perspectiva, porque foi muito legal falar de Indy. Mandar um abraço para todo mundo e convidar, né, para ouvir o podcast que fala de todas as categorias, Fórmula 1, Fórmula Indy, MotoGP, NASCAR, tudo mais, que é o Café com Velocidade. Só entrar lá no café.autosfera.com.br, um podcast que tem uma proposta de debate, de análise. Enfim, essa semana está saindo da Fórmula 1 com um debate sobre essa questão de proibições, punições em excesso, enfim, transmissões de automobilismo, muita coisa legal lá no Café com Velocidade. Eu repito o endereço, café.autosfera.com.br. E quem quiser prestigiar mesmo, pode entrar lá no site velocidade.org, lá tem a coluna deste que vos fala, Fábio Campos, e ler também sobre automobilismo. Enfim, o site também tem muita coisa legal. Então fica aí a dica para todo mundo. Muito obrigado, e na próxima a gente está à disposição, porque é muito legal ter passado esse tempo aqui com vocês falando de Fórmula Indy. É isso aí, muito obrigado, Fábio Campos. E olha, a galera do WhatsApp aqui faz o nosso humor ficar... faz a gente não ficar de mau humor aqui. A gente acabou falando mal do Max Chilton, né? Que ele não tá pilotando bem na Indy Lights. Aí falaram aqui, desdenharam Deus Chilton, sofreram a ira divina. É muita coincidência. Muita coincidência. Gabriel Curti, do site grandepremio.com.br. Gabriel, muito obrigado. Peço desculpas a você pelos problemas, coisas que acontecem, mas enfim, muito obrigado e volte mais vezes. Valeu, Matheus. Obrigado pelo convite. Esses problemas, como o Fábio falou, acontecem, não dá pra gente prever, mas o programa foi bem legal. Quando precisar de mim, só chamar. Obrigado. É isso aí, você ficou com o IndyCast Prêmio de hoje, com problemas e tudo mais. A gente conseguiu levar para você algumas informações do mundo da Fórmula Indy. Não conseguimos falar sobre Toronto, mas falamos sobre o Texas. Então nós tivemos um programa quase que completo. A gente veio na sexta-feira para falar do GP de Toronto. E o bom de ir na sexta-feira é que a qualificação e a corrida não vão ter acontecido. Então vai ser um programa 100% para falar do Grande Prêmio de Toronto. Repito a você que para ouvir o melhor futebol da Web Rádio tem que acessar rdpremioesportes.com, ouvir o Brasileirão, a Copa do Brasil, os amistosos da seleção, a Taça Libertadores da América. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, indycenterbrasil.com.br é o site com notícias, matérias especiais e podcast semanal. Um site feito de fã para fã. Não perca as informações do Daniel Schatzschneider, do Rômulo Silva, do Matheus Antônio, do Felipe Dutra, toda a galera do blog Indy Center Brasil. Bom, galera, com problemas e tudo mais, nós vamos ficando por aqui. Mas claro, tenho que deixar esse lembrete para você, que amanhã, a partir das 7h15 da noite, pela Rádio Santista, no www.radiosantista.com.br, para você, torcedor santista, tem Atlético Santos. Atlético Mineiro e Santos jogam um jogo isolado da 7ª rodada do Brasileirão. Amanhã eu estarei narrando esse jogo, os 90 minutos com os comentários do Caco Ferreira e da Dani Devorani e as reportagens do Caio Russilo. Então é isso, galera. Por hoje, fecha a conta, passa a régua. Estamos aí para levar as informações para você, seja do jeito que for e como for. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Bom restante de semana. Até sexta-feira e tchau! Conecte rdpremioesportes.com